MA Cult Podcast. A cultura e suas várias formas de manifestação artística emaranhadas num só lugar. Guardem esse nome, May Sanderson, artista visual licenciado pela Universidade Federal do Maranhão, com quem tive contato por meio das exposições realizadas na Feirinha São Luís, Galeria Trapiche, lá em 2021. Ele desenvolve um trabalho em pintura de muito impacto visual, traços únicos e carregados de muita expressividade, com cores vibrantes, misturando o figurativo, o abstrato e a tipografia. Vocês precisam conhecer. Depois de algumas mostras e coletivas, 2023 é o ano em que realiza a primeira exposição individual, intitulada Voyeur de São João, que aconteceu lá no Pub H. Para esse papo aqui do MA Cult, a gente tratou da importância da formação acadêmica e a diferença que dá na carreira profissional, como ele tem se posicionado no mundo artisticamente, as principais temáticas, o cotidiano e os processos de criação. Nesta conversa, a gente pôde conhecer um pouco sobre o pensamento dele quanto ao mundo digital e às artes visuais, o trabalho solitário do artista, as várias vozes interiores e as estratégias de sobrevivência no mundo das artes aqui em São Luís. May Sanderson esteve na Rádio Universidade no começo de 2023, onde a gente pôde conversar sobre esses e outros assuntos que você acompanha a partir de agora, aqui no MA Cult Podcast. O início de tudo. May Sanderson, conta pra gente qual é a origem de seu envolvimento com as artes visuais. Como foi que isso se deu? Desde pequeno, eu tenho um apreço pelo desenho. Então, eu acho que é aí que começou tudo, né? Fui desenhando e nunca parei. E eu sempre encontrei na arte uma forma de me conhecer, né? De me expressar, de conversar coisas que eu não conversava com amigos, que eu não conversava com familiares. Ainda mais por questões também de orientação sexual, que às vezes a gente não... Na minha época, né, de infância, eu não digo nem às vezes, sempre. Isso é uma coisa que não é conversada, né? Com a família e tal. Às vezes nem com amigos, a gente não tem amigos para conversar sobre essas coisas. Então eu soltava a minha imaginação, falava as coisas que eu queria falar através do desenho. A arte me possibilitava isso, né? Ali eu criava o meu mundo, eu criava um refúgio. Então eu fui estabelecendo uma relação com a arte profunda, eu fui me aprofundando por essa questão também, né? De se esquivar da LGBTfobia. Aí eu fui me expressando de um jeito mais livre, né? De um jeito mais autêntico, sem ficar preocupado em corresponder às expectativas dos outros. Poderia ter sido a música, a escultura, a literatura ou a arquitetura, a dança, o cinema? Por que foi o desenho? Por que foi a pintura? Porque eu acho que justamente era o que era mais acessível para mim na época, né? Era o que eu tinha mais prática, era o que a gente via mais facilmente na escola. A música na escola quase não se tinha, né? Praticamente, eu não tive isso na escola, eu fui ver na igreja anos depois, né? Inclusive, isso é até interessante, assim, da gente pensar do quanto as linguagens artísticas, elas são precarizadas na escola. E aí a igreja é que traz esse papel, né? A gente vai ver música na igreja, dança na igreja, teatro na igreja. E as artes plásticas também, enquanto na escola tem o desenho e a pintura. Então, eu levava isso para casa, né? Desenhava na escola e desenhava em casa, e aí eu fui me identificando com isso, né? Em criar imagens, inventar coisa, fazer releitura dos desenhos que eu gostava na época. Então, a primeira linguagem que eu me identifiquei, que eu comecei a me relacionar, foi o desenho e a pintura, e aí ao longo da vida foi surgindo outras linguagens, né? Eu fui me interessando por outras.
casos e curiosidades. Uma pergunta. Na tua família tem outras pessoas que também desenham, que fazem pinturas ou que pararam em determinado momento da vida e só você continuou? Uma segunda pergunta. Tu ainda tens guardadas algumas dessas pinturas ou desenhos de quando criança? Uma terceira pergunta. Tu tinhas noção de que por meio de teus desenhos tu conseguia te expressar ou só teve essa noção agora adulto? Desde pequeno eu já tinha essa noção, assim, de que era a minha forma mais autêntica de expressão era através do desenho. E aí isso foi ficando mais nítido com o passar do tempo, né? Ali eu me sentia à vontade mesmo, sem medo, para mostrar, né, quem eu era, mostrar a imaginação e me divertir, me alegrar, ter um momento ali de alegria mesmo. E eu tenho alguns desenhos antigos guardados, mas muitos da época de criança foram jogados fora, né? Meus pais jogaram fora, fazendo faxina em casa, não sei o quê. Mas ainda tem alguns guardados. Mas eu lembro dos que eu fazia de pequeno. Eu fazia uns... Tinha um esmilinguido, eu fazia catequese, né? Fiz catequese. Aí tinha um esmilinguido, a formiguinha. Eu ficava inventando outros insetos. E aí eu ficava fazendo automóveis, as profissões que eu gostaria de ter no futuro. Aí ficava fazendo coisa de astronauta, desenhando ginastas, fazendo roupa, um monte de coisa assim. Aí ficava inventando os amigos do esmilinguido, Joaninha e abelha. Se bem que já até tinha uns personagens assim, mas eu ficava inventando tudo quanto é inseto, né? Aquela aspiração de criança. E aí depois, conforme eu fui vivendo outras coisas, foram aparecendo outras coisas nos meus desenhos, né? E aí na família, eu tenho alguns primos que desenhavam bastante também, nessa época de ensino fundamental, ensino médio, mas aí depois eles foram seguindo outros caminhos, foram fazendo várias atividades, várias coisas ao mesmo tempo, né? Judô, natação, e se interessava por música também, aí ia fazendo várias coisas. E o desenho foi acabando ficando de lado, né? Eu tenho um irmão que também desenha, mas ele não segue isso profissionalmente, digamos assim, né? Ele também faz outras atividades, hoje trabalha com imóveis. Era só meu irmão e uns 2 primos, assim, que tiveram um tempo desenhando, né? Mas depois pararam e eu praticamente fui o único que segui nisso profissionalmente. Fui me aprofundando cada vez mais nessa relação com a arte. A minha mãe, ela pinta uns panos de prato, só que já é uma outra pegada, né? Ela também costura, borda e tal, mas não é assim de ter aquela coisa de pintar e de estar em galeria e de ter aquele sonho, sabe, de ser artista. Ela vai fazendo várias coisas, como muitas donas de casa vão fazendo, né? De bordar, de roupa, de não sei o quê, de cuidar da casa, essas coisas assim. Trajetória artística. Isso me leva a um próximo passo, a tomada de decisão de ser artista visual. Foi fácil? Foi difícil?
Conta pra gente como é que foi isso. Foi muito fácil para mim essa escolha, assim, sabe? Muito natural, muito familiar. No ensino médio, né? No final do ensino médio que a gente começa a ter aquela pressão cada vez maior do que fazer no vestibular e de estudar para o vestibular e passar. Eu já sabia que eu ia para a área de humanas, que eu ia para artes. Ainda cheguei a cogitar letras e psicologia, que são cursos que eu gosto muito também, que tem a ver com linguagens, né? Só que não tinha como eu fugir de artes. Eu sabia que dentro de artes eu ia ver um pouco de psicologia também, ia ver um pouco de letras, ia ver um pouco de várias coisas, porque a arte perpassa tudo, né? E aí, pra mim, foi bem óbvia, assim, essa escolha. Eu tinha que fazer artes porque era só o que eu sabia fazer, o que eu tinha mais interesse, o que eu tinha mais intimidade. Que não era nenhuma escolha, era o meu caminho, né? E aí, o desafio mesmo é se manter disso e conseguir se reinventar, conseguir rever o mercado, os meios de ganhar dinheiro com arte, porque não é só se aprimorar, né? Não é só estudar, exercitar a técnica, mas é ter um retorno financeiro também com aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe fazer, né? Então, essa escolha de fazer o curso de artes visuais na UFMA foi no ensino médio mesmo, e aí no decorrer do curso eu fui amadurecendo essa minha visão, né? E esse modo de como ganhar dinheiro com arte. E isso daí é uma coisa que é para a vida toda. A gente vai se reinventando e procurando novos meios. May, na tua percepção de mundo, existe uma diferença entre o artista visual em São Luís do Maranhão e o artista visual lá em São Paulo, lá em Londres, mesmo tendo à disposição a internet e as redes sociais, a tecnologia e os modos de produção? A diferença é principalmente o que eu vejo assim gritantemente entre o artista de São Luís e artistas de São Paulo, do Sudeste e tal, é a questão de estrutura mesmo. O investimento, os editais, os lugares de arte que financiam, né, a arte, são muito mais abundantes lá para o Sudeste. A gente vê muito mais dinheiro rolando, uma estrutura muito melhor rolando, um investimento, uma visibilidade, uma mídia muito maior. E aqui em São Luís a gente é muito, muito, muito carente disso. De material, de recurso, de estrutura, de lugares para expor e de fomento de público e de investimento do governo e tal. Tem muita coisa rolando assim independente, mas parece que a gente sempre está engatinhando aqui em São Luís, parece que a gente sempre está atrasado e tal. Mas tem muita gente boa, cara, lutando aí e tendo que sair muitas vezes, né, de São Luís para ser reconhecido lá fora e voltar para, e quem sabe voltar e ser reconhecido aqui. Conseguir mais espaço aqui. May, foi importante fazer o curso de artes visuais na Universidade Federal do Maranhão ou se não fizesse, não faria a menor diferença para ti hoje? Para mim fez toda a diferença fazer o curso de artes visuais na UFMA, né, um curso de licenciatura. Eu sonhava muito com bacharel, mas eu aprendi demais num curso de licenciatura em artes visuais. E aí lá eu tive várias experiências assim que foram importantíssimas para minha formação, né? Não só pelo conhecimento que vinha dos professores, mas também pelo que a gente aprende com os colegas, que tem muita gente ali que já tem um repertório excelente e que vai compartilhando. Então, nas atividades práticas, a gente vai conversando sobre o trabalho, a gente vai ouvindo a história das pessoas, a gente aprende nos rolês com esses colegas, né, fora da UFMA. Então, assim, essas experiências, cara, são que fazem toda a diferença, assim. Tudo que eu já evoluí hoje eu devo muito a esse curso, assim, da UFMA, sabe? As pessoas que eu conheci lá, os contatos, é importantíssimo para um artista e tanto para qualquer profissional, né? Você ter contatos, você conversar com as pessoas, você ter pessoas que vão te dar oportunidade, sabe? Eu acho que essa é um ponto assim importante, né? A questão de pessoas que vão abrir portas para você, que vão te dar oportunidades, que vão compartilhar conhecimento e que vão fazer você crescer, né? Naquilo que você se propõe em melhorar, em ser. Referências.
como que tu alimentas o teu fazer artístico? Tu estás sempre lendo um livro? De quê? Assistindo um filme? Ouvindo música? Como tem sido a dieta de ideias para trabalhar um tema? Quando eu ainda estava na graduação, eu entrei num grupo de pesquisa do pessoal da URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, no Ceará. E a gente se reúne de forma remota, né, de forma online. E aí eu participo desse grupo até hoje, e as discussões que a gente faz lá é só com o pessoal de artes, né, de artes visuais. Elas mantêm assim a minha cabeça pipocando na ativa, pensando o cenário contemporâneo que a gente vive, pensando as artes visuais, a questão de artistas dissidentes sexuais de gênero, que também é um ponto que a gente discute muito, né, na nossa linha de pesquisa. Então, os nossos encontros, as nossas conversas me fazem sempre assim pensar em como eu me coloco no mundo artisticamente. Tratar de dissidências sexuais e de gênero, a gente vai encontrar vários desafios, né? Nem sempre é uma coisa que necessariamente vai trazer um dinheiro rápido, que vai te dar um retorno. A gente tem que ser muito estratégico, cuidadoso. E aí a gente tem que ir se virando e tendo outras experiências também para ter esse retorno financeiro, para ter versatilidade, desenvolver versatilidade no trabalho, né? Então, esse grupo, ele me ajuda muito nisso, a pensar esse cenário contemporâneo, a pensar o meu próprio trabalho, quais estratégias eu posso utilizar para conseguir me manter disso, né? Conseguir manter um foco, mas ao mesmo tempo ter um retorno financeiro. Mesmo que esse foco, esse tema principal, não me traga o retorno que eu gostaria, pelo menos ainda não. Então, a gente precisa pensar outros meios, né? Outras formas de retroalimentar esse trabalho e de relacionar diferentes temas e tal. E falando em telas, eu tenho aqui em mãos 2 trabalhos. Um de assunto ambiental, paisagem urbana, que tem tinta acrílica sobre tecido, tela. O outro trabalho aborda questões homoafetivas, também em tinta acrílica, mas sobre papel aquarela. Como que você chegou nesses temas? Inclusive são bem presentes no teu trabalho. Esse da árvore, ele trata das questões de paisagem urbana, sobre a cidade de São Luís e tudo. E aí faz parte de uma série de pinturas que eu fiz a partir do incômodo que eu senti na reforma das praças de São Luís, né? Na última reforma que teve, onde várias árvores foram arrancadas, foram podadas, né? Drasticamente podadas. E aí teve uma mudança, assim, bem nítida das praças, das ruas e tal. E aí aquilo ali me incomodou, né? A retirada das árvores, e aí a gente vê que cada vez mais árvores são tiradas e não há um replantio, e tem calçadas quebradas que não são reformadas. A praça é reformada, mas o entorno continua cheio de coisas assim que incomodam a gente, né? A própria cidade de São Luís parece que tá cada dia pior. Tem as reformas, mas ao mesmo tempo parece que a destruição cresce. Então, ver isso na cidade, eu costumo andar bastante assim, né? Eu gosto de andar pela cidade, então eu vejo essa depredação, esse mau planejamento, né, da paisagem urbana. Então, esse incômodo que eu sinto, essas coisas que eu vejo no meu tempo, eu procuro colocar no trabalho, né, para que as pessoas pensem, repensem, falem também, cobrem de quem tem que cobrar e façam a sua parte, né. Eu coloco isso de forma surrealista, de uma forma que reinventa, releia e que transpassa esse meu incômodo, né? Com o que a gente vê nas ruas, com a realidade e tal. E aí, esse outro que trata de um casal, né? Que mostra um casal, retrata um casal,
é algo que eu também sinto que é necessário falar, é necessário mostrar, né? No grupo GPAC, que é o grupo que eu citei anteriormente, eu fui ampliando essa minha consciência, né? Eu fui conhecendo da história dos movimentos, né? O movimento queer, o movimento LGBT. E aí, conforme a gente vai adquirindo essa consciência das coisas, a gente vai tendo uma base melhor, né, para poder falar, para poder trazer isso na arte. A gente vai tendo uma consciência da importância disso. Então, é uma outra coisa que eu percebo no meu tempo que é preciso mostrar, que é preciso falar. Em alguns trabalhos, eu mesclo também uma coisa e outra, né? A cidade, essas pessoas nessa cidade caótica, essas pessoas nessa cidade que muitas vezes é indiferente, que tem uma beleza, mas ao mesmo tempo uma precariedade enorme. Então, como que a gente vive, como que a gente se coloca diante disso, como que a gente vive nesse cenário e se coloca diante de tudo isso, né? É isso que o trabalho instiga. Como é que funciona teu processo de produção? Começa um rabisco no papel, um caderno de desenho, um local apropriado, as primeiras camadas de tinta, finaliza a tela, uma semana de observação do trabalho na parede, leva para a galeria, vende. Ou antes de tudo isso, tu vais a uma bela praia aqui de São Luís para sujar os pés na areia, ou tem outro ritual? Existe um ambiente todo favorável assim para desenhar, pintar? Ou chegou e pá, tá pronta a obra? Ou todo dia um pouquinho, praticando aqui, praticando ali? Esse processo de criação, né, de composição, para mim, ele é bem caótico, assim. Eu não sigo muito uma fórmula, um fluxo fixo. Eu sempre tô alternando, né? Geralmente, antes de eu começar a pintar, eu já vou visualizando na minha cabeça mesmo como que eu quero que a imagem fique, né? E aí essas imagens, elas vêm a partir de uma conversa, a partir do que eu estou vivendo, do que eu estou observando, a partir de um encontro, de alguma coisa que eu leio. Às vezes eu vejo um autor, uma autora que falou uma coisa que me marcou muito, e aí eu tento trazer aquilo ali para a imagem. Às vezes eu mesclo a palavra com a imagem, que tem muito a ver com arte de rua também, né? O grafite, que é uma coisa que eu gosto muito, me influencia demais. Então, misturar a palavra e a imagem é uma coisa que eu coloco no meu trabalho. Eu coloco também a abstração e figuração. Então, tem vezes que eu começo fazendo uma pintura abstrata na tela e no meio daquela abstração eu coloco um personagem. Eu coloco um casal, ou faço uma árvore, ou já aproveito aquela abstração para fazer um chão caindo aos pedaços, uma calçada podre que a gente vê em São Luís. Aí eu vou construindo a cena, sabe? Então, geralmente eu imagino na minha cabeça, né, a partir de alguma coisa que eu estou vendo, a partir de algum encontro, de alguma referência, e aí já jogo na tela. Mas às vezes eu faço um esboço mesmo, né? Às vezes acontece de eu criar de uma forma mais tradicional, de planejar num esboço cada elemento, né, da tela, cada elemento da composição, e aí depois eu vou para a tela de fato. E aí já com tudo pensado, né? As cores, os personagens, a temática, que emoção que eu quero causar. O MACUT Podcast, desta vez, troca uma ideia bem boa com o artista visual May Sanderson. Ele é norueguês, não é isso? Ludovicense. Tu tens noção de quantos trabalhos teus existem? Estão catalogados? Você já fez ou faz algum tipo de contagem ou registro? Tua produção é para vender mesmo ou tens uma outra visão sobre a arte que não é a do mercado? Em casa, eu tenho já alguns trabalhos prontos, mas a maioria deles não estão finalizados.
E aí eu tenho bastante coisa, tanto em papel quanto em tela, mas eu nunca parei para conferir, assim. Mas tem um material bom que já dava para fazer uma exposição. Eu já fiz uma, na verdade, individual. Já participei de coletivas, né, durante a graduação. Então, eu venho me preparando, lendo, né, procurando... E com o objetivo mesmo de vender e de passar um recado, sabe? De fazer uma arte que provoque um pensamento, uma reflexão, assim. Que faça as pessoas terem aquele estranhamento positivo, sabe? Aquele estranhamento que te leva, que te tira de um lugar comum. Que te leva para um outro estado. Que te provoca, sabe? Eu gosto muito de colocar isso na minha arte, assim. De não ser só o belo, mas de ter algo estranho, alguma coisa que te tire da zona de conforto. May, de vários trabalhos e temáticas que a gente já tratou aqui, existe algum que é o teu xodó, que tens orgulho e que até hoje te causa espécie, digamos assim? Esse trabalho aqui é meu, eu não vendo nunca, é do coração. Quando eu era mais novo, eu tinha isso, assim, esse apego maior com algumas obras e tal. Só que hoje eu não tenho mais isso, por causa da realidade do Brasil, né? Não tem muito mistério. A realidade econômica, as desigualdades, as dificuldades que a gente vê aí. Então, o que eu puder vender, pra mim, tá maravilhoso, assim, sabe? E antes eu tinha, por exemplo, aquela coisa de as pinturas que eu fiz dos meus crushes são muito pessoais, então essas eu não vou vender. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui mudando esse meu pensamento. Eu falei, não, já que eu não tô tendo uma relação de fato com essas pessoas, eu não tô tendo nenhuma troca amorosa como eu gostaria, então, já que eu fiz esse trabalho, eu vou vender. Se alguém se agradar, quiser pagar por ele, eu vou vender numa boa. E o meu trabalho vai circular, porque esse é um ponto importante, fundamental da gente considerar, né? Que o trabalho circule, que o trabalho seja visto e que seja reconhecido, né? Por mais e mais pessoas. Então, esse é o meu ponto hoje, meu foco. A arte vai ao mercado. Tu achas que é importante o artista ter um trabalho com as galerias? Ou não é tanto assim, visto que temos a internet, o anúncio boca a boca, ou colocar o trabalho exposto na pracinha, resolve por si só? Sem dúvida é importante esse papel ativo das galerias, né? E dela repensar também a sua função, as suas atividades, para justamente fomentar mais e mais as artes, né? Ter essa parceria com os artistas, com os trabalhos, com a circulação dos trabalhos. As redes sociais, elas são uma ferramenta. O cyberespaço a gente precisa ocupar, mas antes disso é importantíssimo essa circulação no mundo real, né? E a parceria com as galerias na hora de criar eventos, editais e tal. E ações mesmo de envolvimento, tanto do público daqui de São Luís com os artistas, né? De dar a visibilidade, o espaço, a possibilidade de vendas. E aí eu percebo que alguns espaços aqui em São Luís, a maioria ainda é muito parado, parece assim que está estacionado no tempo. Os acervos fixos, assim, de artistas que a gente já conhece, que já estão consagrados, e aí os novos parece que nunca são considerados, nunca são validados. Então, essas ações, assim, para oxigenar e para mostrar quem são essas caras novas, mostrar, inclusive, parceria de gente nova com os mais antigos, né? Mostrar essas interações é algo que eu sinto falta, que podia ter mais. Parece que São Luís avança um pouquinho, retrocede 1000 anos e volta para trás, e parece que nunca sai do lugar, sabe? Mesmo estando na periferia do mundo das artes visuais, nós temos duas coisas para levar em consideração: a inteligência artificial e a outra é a produção e comércio de arte digital, o dito NFT. A gente pode considerar isso como uma alternativa para a realidade do artista visual de São Luís do Mará, assim tipo um escape? Essa questão do NFT,
Eu tenho muito receio, assim. Eu já li algumas coisas sobre, mas eu nunca me identifiquei, nunca senti vontade de entrar nessa. Tem muita gente que vê sentido e que consegue se desenrolar bem, né? Ganhar uma grana com NFTs. Mas eu acredito que aí é uma questão mesmo de decisão, né? De cada artista, de escolha do que ele quer pra ele. É muito da forma como ele se coloca no mundo, sabe? A carreira que ele quer fazer pra ele. Pra mim, até agora, não faz sentido pra mim NFT. Eu tenho muito receio por causa das notícias ruins que a gente vê, né? Acontecendo por aí com NFTs e várias roubadas e tal. Mas, enfim. O meu corre tá sendo outro. Por enquanto, nada a ver com NFT. E as inteligências artificiais, cara, são ferramentas que ajudam muito, né, no processo criativo e tal. Elas estão aí causando uma verdadeira revolução, cheia de pós e contras, pontos positivos e negativos. E aí, eu acredito que os artistas, eles vão criando novas estratégias, né, para manterem o valor do seu trabalho, se manterem significativos no mercado, se manterem ativos, se manterem motivados, trabalhando. E aí é se reinventar mesmo, né? Reelaborar nossas estratégias, esse trânsito aí da arte, acabar virando aquele multitarefa mesmo, aquele artista multitarefa que está trabalhando ali com várias linguagens, trazer um aprendizado de uma área para outra, levar para uma outra área, para que essas inteligências artificiais não roubem nosso lugar, né? Não tirem o nosso espaço. É saber jogar com essas ferramentas e ser estratégico. Eu acho que esse é um ponto importante de pensar, né? Trabalhar a nossa inteligência para ser estratégico e se manter ativo, com retorno financeiro, né? Porque ficar liso é fogo. Já rolou algum trampo de pintura a 4 mãos? Teve algum trabalho coletivo já? Deu certo? Cara, não. Que eu me lembre, não. Geralmente foi muito só mesmo, assim, como eu acho que a maioria dos artistas, né, é bem solitário, assim, é um trabalho solitário. Apesar de que dentro da gente são várias vozes, né, várias memórias, várias pessoas, várias experiências que vêm à tona enquanto a gente está pintando, mas é solitário. May, um passarinho me contou que tu tens outras habilidades artísticas além da pintura e do desenho. No momento, assim, eu tenho investido muito nas artes visuais. Eu quero construir uma base sólida, né? Eu já escrevo poesia também, componho músicas, tenho algumas guardadas, tenho letras guardadas. Tenho facilidade de criar melodias, né? De pegar no violão e ir pirando e começar a criar uma parada. Fazer rap, eu já fiz muito rap, curto muito hip hop, rap. Mas é um desafio enorme, cara. E aí é um trabalho em grupo, né? Não que artes visuais também não seja, de certa forma, um trabalho em grupo. Mas, pelo menos com artes visuais, eu tô mais familiarizado e eu consigo desenrolar muita coisa sozinho. Agora, a música... E pra música, que é algo que eu gosto muito também, e o audiovisual eu já vejo como mais grupal, assim, sabe? Requer outros esforços. E aí eu tenho esse sonho, mas eu deixo por enquanto mais pra frente, assim. Mas eu já experimento, né? Desde sempre eu tô aí experimentando as linguagens, né? As múltiplas linguagens da arte. A gente sabendo que existem as distinções... Existe também a proximidade, né, de uma coisa e outra. As linguagens, no fim das contas, todas dão as mãos. Estão muito próximas, se mesclam, se misturam, dando origem a novas linguagens, né?
Eu procuro dar um passo de cada vez. Por enquanto eu tô focado nas artes visuais mesmo, pintura, ilustração, mas tem esse sonho aí de lançar livro, de lançar música no futuro e com as imagens já na ponta da agulha. Olha, eu venho da música. E em música, raramente você trabalha sozinho. É sempre assim em equipe, no mínimo você e outra pessoa. Nas artes visuais, principalmente no desenho e pintura, é um trampo assim que você consegue fazer só. Não depende do horário do parceiro chegar, é muito raro. Tu consegue desenrolar muita coisa só, mas, por exemplo, na hora de acessar um lugar que vai te dar um grande destaque, às vezes tu precisa de alguém que te dê a oportunidade. Conhecer alguém que vai te levar para um lugar ou para outras pessoas onde tu vai poder vender tuas obras por um preço ótimo, onde tu vai ser visto, chamado, convidado para isso, para aquilo, para expor até fora do país, quem sabe. Então, nesse ponto, quando tu já tá com vários trabalhos finalizados, aí você precisa, né, de curadores, de galeristas, de amigos que vão... São parceiros, né? Isso. Os parceiros que vão fomentar essa tua arte, que vão ali fazer uma parceria mesmo, né, contigo. Se o May Sanderson pudesse voltar no tempo, assim uma década ou mais, que tipo de conselho tu soprarias em teu ouvido? Tipo, olha, trabalha a temática tal, usa o suporte tal, não usa essa tinta, olha, fala com fulano de tal que vai ser melhor para tua trajetória. Que tipo de coisa tu poderias acrescentar ou tirar na tua poética artística? O conselho que eu daria para mim mesmo era de tipo assim, de fazer mais contatos, como a gente estava falando, né? Essa questão dos contatos, eu sinto que eu ainda preciso desenvolver mais esse meu lado, de fazer contatos com as pessoas, de desenvolver mais parcerias, porque se eu tivesse esses contatos, assim como tantos outros artistas têm, eu seria muito mais reconhecido. E eu ainda não sou na minha cidade justamente por causa disso. Porque eu não conheço as pessoas certas para dar aquele help, né? Para fazer aquela parceria mesmo que é bom para os dois lados, que é bom para todo mundo. Porra, eu desenvolvi tanto meu trabalho, cara, já melhorei muito, desde de antes da UFMA para agora, eu vejo uma diferença nítida, assim, na minha produção. Só que eu ainda não sou reconhecido, ainda não vendo tanto quanto eu gostaria. Então, ter essas parcerias, assim, né, esse diálogo, faria mais diferença, faria muita diferença.
Vida, Arte, Vida. Vem cá, quando tu estás produzindo, teu pensamento é com o propósito exclusivo de vender? É pelo prazer em saber que outras pessoas gostaram tanto que não está mais contigo o trabalho? Ou é para ficar pendurado na parede do quarto assim para deleite pessoal? Qual é a tua intenção com a arte? Queres apenas gritar e se expressar por meio do desenho e da pintura? Como é que isso explode dentro e fora de ti? Essa é uma questão que a gente vai amadurecendo e desenvolvendo no decorrer de toda a vida, né? A nossa relação com a arte. Qual o significado, né, que ela tem pra gente. No meu caso, eu fui desenvolvendo isso, né, mudando muito no decorrer da vida, a minha visão sobre isso, sobre essa prática. E hoje, eu penso nela como uma necessidade e um trabalho, né? Não é assim um hobby, um passatempo de férias para mim. Eu fui adquirindo uma consciência de que, principalmente, tratar das dissidências sexuais de gênero, tratar das masculinidades, das homoafetividades, é um tema que é cada vez mais urgente. Então, a minha principal temática é essa, da minha produção artística, mas, ao mesmo tempo, eu sei também que é necessário a gente fazer uns trabalhos mais comerciais, tratar de outras temáticas, justamente para sobreviver, para ter o retorno financeiro, né? Eu, nesses últimos anos, ando fazendo muita pintura mural, pintura em parede, em estabelecimentos comerciais, porque é o que dá dinheiro mais rápido. Então, eu tenho muito essa visão profissional mesmo e consciente, né, diante da realidade do país que a gente vive, diante da realidade que eu estou vivendo em São Luís do Maranhão. Como eu sou uma pessoa que pinta, eu sou de artes, a gente tem que se colocar em diferentes lugares, né, para sobreviver, em diferentes tipos de trabalho. Então eu levo isso muito a sério, como um trabalho, mas também como um meio de fazer as pessoas pensarem sobre certos pontos da nossa cultura, né? Aí eu volto para a questão, né, das masculinidades, o machismo, da gente lançar, da gente ter um outro imaginário sobre os LGBTs e começar a mudar essas questões mesmo, né, que tem a ver com a vida, com a morte, sabe? Tem coisas terríveis aí, casos terríveis de LGBTfobia. Então eu vejo que falar disso por meio da arte, através da minha arte, é um ato assim de coragem e que é necessário, se faz muito necessário. Eu, como sou uma pessoa que estou nesse lugar, eu me coloco assim, né? Como um artista que deve falar disso e que deve usar essa habilidade para fazer um mínimo de diferença, né, no mundo. Mesmo que seja uma gota d'água no oceano, mas eu quero me colocar assim, como essa gota d'água, né? Que traz essa mensagem no seu trabalho pessoal, vamos dizer assim, né? A pesquisa de vida, né? Uma temática de vida, mas que ao mesmo tempo consegue e deve, para sobreviver, tratar de outras temáticas, se colocar em outros lugares para sobreviver, fazer alguns trabalhos que dão um dinheiro mais rápido, né? Porque, afinal de contas, a gente não vive só de ideias, né? A gente precisa do pão, do dinheiro, da roupa, precisa ter a dignidade. E aí a gente vai criando várias estratégias dentro das artes para ter essa dignidade. Uma das ideias do MACUT Podcast é ser atemporal, mas a gente quer conversar sobre a essência do artista, o processo que ele está vivenciando. As temáticas mudam com o decorrer do tempo, uma coisa que eu acho que é natural. Isso é verdade. A gente nunca sabe, assim, o dia de amanhã, como as coisas vão ser e tal. As temáticas que a gente vai trabalhar. Porque é um fluxo constante mesmo, né? A necessidade é o que a gente vai observando no mundo e tudo. Aqui em São Luís, a gente vê muito nas artes visuais a questão da cultura popular, né? A cultura regional. E aí muita gente tem um imaginário de que São Luís é só boi, cara. Tambor de crioula e não sei o que e tal. Claro que eu reconheço que isso tem uma história, um valor, é um patrimônio, tem que ser mostrado mesmo.
tem espaço, a gente deve defender isso, lutar cada vez mais por isso, porque de tempos em tempos é ameaçado, é precarizado, né? Mas assim, São Luís tem muito mais, pô. Artistas tratando aí de temáticas diversas, e aí inclusive eu fiquei outro dia pensando, porra, por que não tem aqui em São Luís, sei lá, uma exposição, um salão, algo tratando de temáticas de terror, ou o homoerotismo, uma feira homoerótica, né? Aqui é uma coisa que a gente nem... Tem gente que nem consegue pensar, imaginar, visualizar essa possibilidade, né? Que acha assim que é o fim do mundo. E aí fica só naquela, né, de que o artista daqui tem que falar do boi, as índias, e não sei o que, casarões, a culinária, centro histórico, aí só tem aquela imagem de centro histórico, serpente, azulejos, vamos mostrar os azulejos. Cara, tem muita gente indo além disso, pô, trazendo mesmo uma identidade de São Luís, mostrando coisas de São Luís, só que de uma outra forma, sabe? Que expande as possibilidades, expande a nossa criatividade, o nosso olhar, o nosso imaginário, trazendo temáticas diferentes dentro do ambiente de São Luís. Então, como eu falei, fazer, sei lá, uma feira homoerótica, ou então uma feira de artes de terror, ou qualquer outro tema assim que a gente não costuma ver aqui, rapaz, daria um outro ar. Bora dar as mãos, vamos pensar em um projeto. Eu tô aqui, eu tô produzindo. Tu acreditas que a arte pode ajudar pessoas? Tem muitos artistas se propondo a isso. Eu acho que pode mudar as cabeças com certeza, pô. Na minha vida faz total diferença. Já conheci várias pessoas aí também que tiveram suas vidas transformadas. Então depende muito de como as pessoas se colocam, né, dentro das artes. Que tipo de relação você estabelece, os sentidos que você vai atribuindo, os significados que você vai atribuindo. Então, eu acredito sim. Porque eu tive minha vida transformada, né, pela arte, tocada pela arte, então é por aí. Bom, e a pessoa que queira entrar em contato contigo para bater um papo, conhecer teu trabalho, ou adquirir uma obra tua, como é que faz? Usa Instagram, manda um zap? Eu acho mais fácil as redes sociais. Tem o meu Instagram, que é @sanderson, e aí é só mandar uma mensagem aí, que eu respondo, a gente pode fazer essa conversa e conversar, né, sobre esses projetos e tal pro futuro. Eu acho que São Luís precisa urgentemente. E o que não falta é cabeças pensantes, cabeças criativas para fazer acontecer. Pessoas, nosso tempo é findo, mas a arte continua. Bom, eu agradeço demais ao artista visual May Sanderson pelo papo muito interessante. Eu espero que você compartilhe esse episódio, beleza? Deixe um recado para nós lá no Instagram, MACult, ou envie um e-mail, macult777@gmail.com, que a gente fica muito agradecido. Um forte abraço e até uma nova conversa aqui no MACult Podcast. MACult Podcast. Conversas culturais e manifestações artísticas emaranhadas num só lugar. Apresentação e direção de Marcos Belfort. A locução é de Mayra Nogueira, com edição de áudio de Márcio Calvé. MACult Podcast, uma produção da Bel Áudio Visual.